Ele pediu apenas uma refeição, mas sua pergunta e o que se seguiu deixariam a elite da cidade em silêncio e atordoada. O salão Grand Legacy brilhava com lustres de cristal e as risadas da elite mais rica da cidade. Então, no arco da entrada, estava um homem com uma jaqueta militar surrada, suas botas deixando pegadas empoeiradas no mármore polido. Ele não deveria estar ali. Sua voz, rouca mas firme, cortou a conversa. "Posso tocar para comer?" A princípio, eles riram. Um mendigo pedindo para tocar um piano que valia mais que sua vida inteira. Impossível. Mas o que nenhum deles sabia, o que nenhum deles podia imaginar, era que seu próximo movimento transformaria sua crueldade em silêncio, sua certeza em vergonha, e revelaria uma verdade tão poderosa que deixaria todo o ambiente mudado para sempre. Antes de começarmos, deixem-nos saber nos comentários onde vocês estão assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias. E certifiquem-se de estar inscritos para não perder o vídeo especial de amanhã. Agora, vamos à história. Walter Hayes havia sobrevivido a bombas e balas, mas este salão dourado era um novo tipo de zona de guerra. Aos 72 anos, perdido em um casaco que já tinha visto décadas melhores, estava à beira de um mar de smokings e vestidos reluzentes. Ele havia pedido uma refeição com uma voz rouca pelo desuso, sem saber que seu simples pedido estava prestes a abalar os alicerces do mundo cuidadosamente construído dessas pessoas. O ar no Grand Legacy Ballroom estava carregado com o aroma de perfumes caros e pato assado. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, derramavam luz dourada sobre as 200 pessoas abaixo. Era a elite da cidade, uma coleção de CEOs, cirurgiões e herdeiros que se moviam com a confiança natural de quem nunca ouviu um não. O riso, leve e cristalino, ecoava no chão de mármore italiano uma sinfonia de autossatisfação. E então um fantasma entrou neste mundo perfeito e polido. "Com licença", disse uma voz, um rumble baixo que imediatamente destoou do ambiente. Era uma voz que havia sido desgastada pelo vento e pelo tempo, cortando a atmosfera brilhante como vidro quebrado. Ele parou logo após o grande arco de entrada, um homem que parecia ter saído de outro século. Sua jaqueta verde militar estava desgastada nos punhos e cotovelos, o cabelo grisalho despenteado. Uma barba da mesma cor cobria um rosto marcado por linhas que contavam histórias de dificuldades, não de sucesso. Seus sapatos eram botas de trabalho gastas, deixando pegadas fracas e empoeiradas no chão brilhante. Cada uma delas um ato de desafio à elegância imaculada do ambiente. Uma onda de silêncio se espalhou da entrada. Cabeças se viraram, conversas vacilaram, olhos acostumados a avaliar patrimônio líquido em um único olhar se estreitaram com desdém. "Como diabos ele conseguiu entrar aqui?", sussurrou uma mulher, agarrando seu colar de pérolas, como se a pobreza do homem pudesse ser contagiosa. "Segurança", alguém latiu de uma mesa próxima. A voz pertencia a Richard Thompson, um homem cujo terno italiano sob medida custou mais do que o velho provavelmente havia visto em um ano. Richard tinha 45 anos, com um rosto bonito de forma cruel e afiada, e um ar de direito que se apegava a ele mais de perto que sua colônia cara. Era um incorporador imobiliário que herdou a empresa do pai e dobrou os lucros demolindo bairros de baixa renda para dar lugar a condomínios de luxo. Para ele, compaixão era uma desvantagem, uma fraqueza que desprezava nos outros e que há muito havia eliminado em si mesmo. O velho parecia não ouvir a crescente onda de hostilidade. Seus olhos, de um azul pálido e desbotado, examinaram a sala não com o desespero de um mendigo, mas com o olhar calmo e avaliador de um soldado explorando terreno novo. Ele viu os vestidos brilhantes, o ouro nos pulsos, os olhares de desprezo. Viu tudo.
Deu um passo lento e deliberado para frente, seu movimento rígido, mas determinado. Por favor, repetiu, sua voz um pouco mais firme agora. Não quero caridade. Só vi o piano. Posso tocá-lo por um prato de comida? Seu pedido pairou no ar, tão absurdo, tão completamente fora de lugar, que por um momento houve apenas silêncio atordoado. Então, uma única risada áspera quebrou a tensão. Era Richard. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu, um som de pura zombaria. Outros, seguindo seu exemplo, juntaram-se. Logo o salão estava cheio de um coro de risos cruéis, inundando o velho em ondas. Ele permaneceu firme, sua expressão ilegível. Seu olhar pousou no magnífico piano de cauda em uma plataforma baixa no centro da sala. Era um Fazioli, um piano de cauda com acabamento em ébano tão profundo que parecia engolir a luz. Sua perfeição contrastava fortemente com a existência desgastada do próprio homem. Perto das portas da cozinha, uma jovem garçonete chamada Emily Carter observava, com o coração apertado no peito. Era uma estudante universitária que trabalhava 2 empregos para pagar a mensalidade e reconheceu a dignidade silenciosa na postura do velho. Já havia visto aquele olhar antes, nos olhos do avô, depois que voltou de sua missão. O olhar de um homem que havia dado tudo e agora estava sendo forçado a implorar. Começou a se mover em direção a ele, um copo d'água na mão. Mas o gerente do hotel, um homem nervoso chamado Peterson, agarrou seu braço. Não ouse, Emily, sibilou, seus olhos disparando em direção às mesas mais ricas. Ele não é problema nosso. Se envolver será a última coisa que fará neste hotel. Emily congelou, dividida entre o trabalho e a consciência. Seus olhos encontraram os do velho por um segundo fugaz, tentando transmitir um pedido de desculpas, um lampejo de solidariedade. Mas ele já estava voltando sua atenção para a multidão. Segurança! Richard gritou novamente, o rosto vermelho de indignação. Estava de pé agora, gesticulando com raiva. Tirem esse vagabundo daqui! Este é um evento privado. Pagamos pela exclusividade, para não sermos incomodados por lixo de rua que pensa que pode simplesmente entrar e pedir esmolas. 2 homens grandes em ternos pretos começaram a se mover dos lados da sala, avançando em direção ao velho com o propósito pesado e inevitável de trens de carga. A multidão se acalmou novamente, antecipando o triste espetáculo de sua remoção. Mas o velho simplesmente levantou a mão, um gesto que não era defensivo, mas autoritário. Os seguranças pararam momentaneamente, confusos com sua autoridade inesperada. Por favor, disse ele, a voz calma e firme, dirigindo-se a Richard. Só uma música. É tudo o que peço. Uma refeição quente. Não comi direito nos últimos 2 dias. Era uma mentira, claro. Uma mentira cuidadosamente construída. Havia comido uma refeição perfeitamente adequada em um pequeno restaurante apenas algumas horas antes. Mas precisava vê-los como realmente eram. Precisava saber o que havia sob as superfícies polidas quando pensavam que ninguém importante estava observando. Toda esta noite era um teste e os sujeitos não tinham ideia de que estavam sendo avaliados. Richard riu novamente, um latido curto de descrença. 2 dias? E acha que isso é problema nosso? O mundo está cheio de homens preguiçosos como você que se recusam a trabalhar. Fazem escolhas ruins e acabam na rua. Isso se chama responsabilidade pessoal. Talvez devesse tentar algum dia. Ele está certo, interrompeu outro homem na mesa de Richard, ajustando sua gravata de seda. Todos nós trabalhamos duro para estar nesta sala. Conquistamos nosso sucesso. Ninguém nos entregou nada. O velho veterano quase sorriu. Sabia com certeza que o homem que falava havia herdado uma empresa de software e quase a levou à falência antes de ser socorrido pela família. E Richard não havia trabalhado um dia realmente duro em toda sua vida mimada. O velho conhecia a história de Richard melhor que Richard conhecia a si mesmo. Fez sua parte, deixando os ombros caírem. Eu tentei, senhor, murmurou, a voz carregada de desespero encenado.
Mas ninguém quer contratar um velho. Dizem que não sirvo para nada. E eles têm razão, retrucou Richard, aproximando-se. O cheiro de uísque caro emanava dele. Olhe só para você. Imundo velho. Que valor poderia trazer para alguém? Seu lugar é numa esquina com uma placa de papelão, não aqui. Entre pessoas que realmente contribuem para a sociedade. Pessoas que importam. Pessoas que importam. Ecoou o velho, sua voz subitamente perdendo o tremor. Era uma mudança sutil de tom, mas algumas pessoas notaram. E o que torna uma pessoa importante, senhor? O terno? A conta bancária? Exatamente, disse Richard, apontando o dedo no ar. Mérito, sucesso. Merecemos estar aqui porque provamos nosso valor. Você não passa de um ralo na sociedade. Um fantasma assombrando as bordas de um mundo que não conseguiu conquistar. Os olhos do velho voltaram-se para o piano Fazioli reluzente. Ali estava como um juiz silencioso, sua superfície polida, refletindo a cena feia. Uma canção, disse ele, sua voz um apelo silencioso novamente. É a única prova que tenho. Provavelmente nem sabe de que lado do piano se sentar. Alguém zombou da multidão. Vai estragar o marfim com essas mãos sujas, acrescentou o outro, seguido por uma onda de concordância enojada. Os olhos de Richard se iluminaram com uma ideia maliciosa repentina. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Ergueu as mãos pedindo silêncio. Sabe de uma coisa? Anunciou a voz retumbante com falsa magnanimidade. Vamos deixá-lo tocar. Um murmúrio confuso percorreu a sala. Isso mesmo, Richard continuou, subindo em sua cadeira para se dirigir a todo o salão. Vamos dar uma chance ao nosso convidado, uma oportunidade de nos entreter. Saboreou o momento. O poder absoluto que sentiu quando 200 pares de olhos se focaram nele. O negócio é o seguinte. Apontou um dedo bem cuidado para o velho veterano. Toque uma música para nós. Se conseguir passar por isso sem parecer um gato moribundo, eu pessoalmente pagarei para você a refeição mais cara do menu. A multidão vibrou, sentindo a crueldade teatral do jogo. Mas, acrescentou Richard, a voz em um tom dramaticamente baixo, quando você falhar, e todos nós sabemos que vai falhar, será escoltado para fora pela segurança e voltará rastejando para qualquer sarjeta de onde veio. E todos testemunharemos o que acontece quando se dá falsas esperanças àqueles que ganharam sua miséria. O velho, Walter Hayes, sentiu seu pulso acelerar, não com medo, mas com uma sensação fria e emocionante de antecipação. A armadilha estava armada. A primeira parte de sua lição estava prestes a começar. O círculo de rostos expectantes ao seu redor parecia uma arena romana, e ele era o gladiador que todos vieram ver ser devorado. Quase podia sentir o gosto da fome que tinham por sua humilhação. Era uma fome de confirmação de sua própria superioridade para justificar sua indiferença. Façam suas apostas, senhoras e senhores, gritou Richard, transformando a humilhação em um esporte grotesco para espectadores. Quantas notas acham que ele consegue tocar antes de desistir? Dou a ele 5 segundos, gritou um homem lá atrás. Aposto $100 que nem consegue tocar uma escala adequada, riu uma mulher pingando diamantes. Seu riso era como o tilintar de gelo em um copo, frio e vazio. Walter moveu-se em direção ao piano, adotando um passo lento e sofrido. Cada movimento era calculado, cada hesitação fazia parte da performance. Fez as mãos tremerem ao alcançar a tampa polida do piano, seus dedos ásperos e calejados, parecendo chocantemente fora de lugar contra a laca preta impecável. Cuidado com isso, Peterson guinchou da lateral. Esse instrumento vale mais que sua vida inteira, meu velho. Outra onda de risos percorreu a sala, mas desta vez Walter percebeu que não era universal. Viu Emily, a jovem garçonete, observando da entrada da cozinha, seu rosto uma máscara de vergonha pela multidão. Um dos seguranças mudou de posição, sua expressão desconfortável.
Até alguns dos convidados mais velhos desviaram o olhar com um leve rubor de constrangimento. Mas Richard estava se deleitando com tudo isso. Puxou uma cadeira de veludo para a beira da plataforma, acomodando-se para aproveitar o show como um rei em uma execução pública. Antes de começar, disse Richard, a voz transbordando condescendência, deixe-me tornar os termos ainda mais interessantes. Fez uma pausa para causar efeito. Se por algum milagre você realmente conseguir nos impressionar, digamos que toque bem o suficiente para fazer alguém nesta sala derramar uma única lágrima de emoção, dobro a oferta, não só uma refeição. Te dou $1000 em dinheiro. O salão explodiu. Foi o insulto perfeito. $1000 não eram nada para essas pessoas. Era uma conta de bar, uma gorjeta, o custo de um par de sapatos. Oferecê-lo como grande prêmio era uma forma de dizer que a maior realização impossível do homem valia menos que o troco deles. $1000! Alguém gritou. Ele provavelmente vai desmaiar só de pensar nisso. Walter sentou-se no banco de couro macio, fingindo constrangimento. Na verdade, conhecia intimamente esse modelo Fazioli. Tinha um exatamente igual na sala de música de sua propriedade isolada. Um lugar que ninguém nesta sala sabia que existia. Mas esta noite não era o homem que possuía aquela propriedade. Era um fantasma, um reflexo de sua própria humanidade esquecida. O que vai nos agraciando? Zombou Richard. Brilha, brilha, estrelinha. É provavelmente a única melodia que conhece. Mais risos. Walter permaneceu em silêncio, olhando para as 88 teclas como se fossem um texto antigo que não conseguia decifrar. Precisava que o subestimassem completamente. Precisava que a arrogância deles chegasse ao auge antes de começar a derrubá-la, nota por nota. Tire a língua de gato, provocou uma mulher. Provavelmente não tem educação formal, Richard declarou em voz alta, representando para sua audiência. Sem formação musical, mas devemos ser pacientes. Não podemos esperar muito de um homem que claramente desperdiçou todas as oportunidades que a vida lhe deu. Walter levantou lentamente a cabeça, seus olhos azuis claros encontrando os de Richard. Oportunidades, murmurou, sua voz alta o suficiente para ser ouvida no silêncio repentino. Oh, ele fala! Richard bateu palmas em deleite sarcástico. Sim, oportunidades. Todas as chances foram dadas para fazermos algo de nós mesmos. Todos nesta sala as aproveitaram. É por isso que estamos aqui, e você está aí. E onde você nasceu? Perguntou Walter, a voz suave, mas clara. A pergunta pegou Richard desprevenido. O que isso importa? Só curiosidade, disse Walter, seus olhos examinando os rostos dos outros convidados. Onde cresceram? Em que escolas estudaram? Um desconforto palpável começou a se espalhar pelo salão. Embora alguns ali fossem autodidatas, muitos, como Richard, eram produtos de imenso privilégio, nascidos em um mundo de escolas particulares, conexões familiares e riqueza herdada. Isso é irrelevante, Richard retrucou, sua compostura começando a se desgastar. O que importa é o que fizemos com o que nos foi dado. E o que fiz com o que me foi dado? Walter perguntou, a voz ainda gentil. Claramente nada. Richard explodiu, a voz rouca de desprezo. Olhe para si mesmo. É um fracasso completo e absoluto. Um ninguém. As palavras pairaram no ar, seu veneno chocando até alguns dos convidados mais insensíveis. Richard havia cruzado a linha, passando da crueldade casual para algo profundamente pessoal e cruel. Walter olhou para suas mãos, depois as colocou sobre as teclas. Um silêncio caiu sobre a sala. Era isso. 200 pessoas esperaram por seu fracasso, pela confirmação final de sua própria superioridade. Esperaram pelas notas dissonantes e desajeitadas que provariam que algumas pessoas simplesmente valiam menos que outras. Fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, algo havia mudado. O olhar vago e cansado desaparecera. Em seu lugar, havia um foco tão intenso que algumas pessoas na primeira fila se mexeram desconfortavelmente. Que música é?
Richard perguntou novamente, mas sua voz não tinha a confiança de antes. Estava tomada por um nervosismo inexplicável. Walter respirou lenta e profundamente. Uma canção sobre uma promessa, disse. Uma que aprendi há muito tempo. Um amigo me ensinou num lugar muito longe daqui. Que tocante, zombou Richard, tentando retomar controle. Uma historinha chorosa para ganhar nossa simpatia. Bem, não vai funcionar. Agora toque. Walter pressionou o dedo direito em uma única tecla, Dó central. A nota que emergiu do Fazioli não foi o som desajeitado que todos esperavam. Era perfeita, pura, ressonante e impossivelmente clara, pairando no ar silencioso como uma gota de prata líquida. Era uma nota tocada por uma mão que conhecia a alma de um piano, repleta de uma beleza silenciosa e triste que cortava a atmosfera cínica da sala como uma faca quente na manteiga. Segurou a nota por 5 segundos inteiros, deixando seu poder e mistério penetrarem em cada pessoa na sala. Quando finalmente levantou o dedo, o silêncio que se seguiu era diferente. Não mais o silêncio da cruel antecipação, mas o silêncio de surpresa genuína e atordoada. Que sorte de iniciante, murmurou Richard, mas uma carranca se formou em sua testa. Sua voz era um sussurro baixo, como se tentasse convencer a si mesmo. Aquela única nota perfeita havia sido tocada com o tipo de controle que levava anos, não sorte, para dominar. As mãos de Walter moveram-se novamente, seus dedos deslizando sobre as teclas com graça sobrenatural. Tocou outra nota, depois uma terceira, entrelaçando-as numa melodia simples e assombrosa. Não era Beethoven ou Chopin, era algo que não reconheceram. Parecia uma velha canção folclórica, algo nascido nas montanhas ou numa pradaria solitária. Era simples, mas infundida com profundo sentimento de perda e saudade. O que é isso? Alguém sussurrou. Nunca ouvi antes. Richard inclinou-se para a frente na cadeira, olhos semicerrados em concentração. Isso não estava indo conforme o plano. Um morador de rua não deveria saber como tocar com tanto sentimento, tanto controle. Deveria bater nas teclas criando um espetáculo vergonhoso. Deveria ter falhado. A melodia simples começou a se construir. A mão esquerda de Walter juntou-se, adicionando acordes profundos e ressonantes que deram à música um fundamento de tristeza. A música falava de campos encharcados pela chuva e longas marchas, de cartas nunca enviadas para casa, dos rostos de amigos perdidos cedo demais. Era o lamento de um soldado, tocado com a autenticidade comovente de alguém que o havia vivido. Seus dedos, que pareciam tão rudes momentos antes, agora eram extensões da própria música, dançando sobre o marfim e ébano com familiaridade que só poderia vir de uma vida inteira de prática. Estava se segurando, controlando toda a força de seu talento, dando-lhes apenas o suficiente para quebrar expectativas, mas não o bastante para revelar sua verdadeira identidade. Era um jogo magistral de suspense. E a sala inteira era sua audiência relutante. Deve ter ouvido no rádio em algum lugar, disse Richard, a voz tensa. Tentava fornecer uma explicação lógica para reduzir o velho e seu talento a um tamanho administrável. Qualquer um pode memorizar uma melodia simples. Mas mesmo dizendo isso, sabia que era mentira. Podia ver as mudanças sutis no ritmo, o controle delicado dos pedais, a maneira como Walter se inclinava num acorde para dar-lhe mais peso. Isso não era imitação, era arte. Walter podia sentir o desconforto de Richard, vê-lo se mexendo na cadeira de veludo. A música não estava agindo como entretenimento, mas como interrogatório de sua própria alma superficial. A melodia assombrosa preenchia cada canto do salão. Uma estranha magia começou a agir na multidão. Os sussurros cessaram. Os garçons ficaram paralisados com bandejas de champanhe esquecidas nas mãos. Os seguranças na porta se viraram, rostos frouxos de admiração. A música era um ímã, atraindo toda a atenção para o pobre velho ao piano. Ele é realmente muito bom, admitiu uma mulher, a voz cheia de temor relutante.
Bom, Richard sibilou, mantendo a voz baixa. É um truque barato para conseguir nossa simpatia. Mas a mentira estava se esgotando. A música estava se tornando mais complexa. Walter começou a tecer uma segunda melodia na primeira, um contraponto mais rápido e intrincado, uma passagem que exigia destreza que nenhum amador jamais poderia possuir. Por um breve momento, permitiu um lampejo de seu verdadeiro virtuosismo. Seus dedos se tornaram um borrão, voando pelas teclas numa cascata de notas brilhantes e perfeitas que fizeram várias pessoas suspirarem. Por 10 segundos, tocou como um pianista de concerto de classe mundial. O som era de tirar o fôlego, uma torrente de gênio musical tão chocante quanto bela. Meu Deus! Um homem na primeira fila murmurou, a voz ligeiramente trêmula. Richard levantou-se subitamente da cadeira, o rosto uma máscara de descrença. Impossível! Engasgou. Ele não pode fazer isso. E tão rapidamente quanto apareceu, o brilhante lampejo de maestria desapareceu. Walter voltou à melodia mais simples e triste, como se aquela incrível explosão de habilidade fosse mero acaso. Terminou a peça com alguns acordes suaves e finais que se dissiparam num silêncio profundo e vibrante. Ninguém se moveu, ninguém falou. A sala inteira parecia prender a respiração. Tinham vindo esperando uma farsa e, em vez disso, testemunharam algo profunda e inexplicavelmente belo. Emily estava chorando abertamente agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. A música havia tocado um lugar de tristeza que pensara ter enterrado há muito, sua dor pelo avô, que voltara da guerra um homem diferente e mais triste. Um senhor muito velho, com olhos bondosos e rosto que mostrava uma vida de luta e sucesso, levantou-se lentamente de sua mesa e se aproximou da plataforma. Chamava-se Abraham Stevens, um homem que construíra seu império industrial com nada além de coragem e inteligência. Era patrono das artes há 50 anos e reconhecia o toque de um mestre quando ouvia. Parou a poucos metros do piano, olhos não cheios de piedade, mas de profundo respeito sincero. Havia lágrimas brilhando em seus próprios olhos. Meu jovem, disse, a voz gentil e rouca com a idade. Onde diabos aprendeu a tocar assim? Walter olhou para ele pela primeira vez naquela noite, abandonando o ato submisso e realmente encontrando o olhar de alguém. Aqui e ali, senhor, respondeu, a voz calma. Minha mãe me ensinou o básico, o exército me ensinou o resto. A resposta era ambígua, mas totalmente verdadeira. Sua mãe de fato lhe mostrara os primeiros acordes num velho piano vertical. Mas foi nas longas e aterrorizantes noites em hospitais de campanha e bunkers improvisados, tocando qualquer instrumento surrado que pudesse encontrar, que a música se tornou sua âncora, sua linguagem para as coisas indizíveis que havia visto. O exército não lhe ensinou técnica, mas lhe ensinou para que a música servia. Ela lhe ensinou sobre a alma. O Sr. Stevens assentiu lentamente. Sua mãe era uma ótima professora. E o exército parece que também foi. Richard Thompson não aguentava mais. Seu mundo cuidadosamente organizado estava sendo virado de cabeça para baixo. Stevens, não seja tolo, disparou marchando em direção à plataforma. Não pode estar acreditando nisso. Ele é um morador de rua. Pessoas como ele não tocam piano. E por que não, Richard? O Sr. Stevens virou-se para encará-lo. Sua calma contrastava fortemente com a fúria de Richard. Que lei da natureza diz que um homem que passou por momentos difíceis não pode também possuir um grande talento? Educação, Richard cuspiu. Oportunidade, dinheiro, ele não tem nenhuma dessas coisas. Precisa delas para aprender um instrumento como este. Acesso a quê exatamente? Walter perguntou suavemente, as mãos ainda apoiadas nas teclas. Sua voz interrompeu o discurso de Richard, silenciando-o. Richard gaguejou, pego de surpresa. Ao treinamento adequado, aos melhores professores, aos conservatórios. Walter permitiu que um pequeno sorriso triste tocasse seus lábios. Com todo respeito, senhor, disse, olhos varrendo a multidão silenciosa.
Você não aprende música apenas em escolas caras. Aprende vivendo, aprende sofrendo, aprende quando a melodia na sua cabeça é a única coisa que o impede de enlouquecer. Aprende quando não resta mais nada. Suas palavras ressoaram pelo salão. Vários convidados, até os mais céticos, se encontraram concordando. Eram palavras simples e poderosas de verdade que expuseram a pobreza da visão de mundo de Richard. Toque novamente, pediu o Sr. Stevens, a voz suave. Por favor. Walter voltou-se para o piano. Mas quando começou a tocar mais uma vez, houve uma mudança definitiva. A máscara do humilde mendigo estava começando a cair, e a paixão que havia contido começou a transparecer na música. Desta vez, escolheu uma peça de Chopin, a Etude Revolucionária. Era uma peça nascida da raiva, do desafio e de um amor desesperado por uma pátria perdida. Era uma declaração de guerra. A primeira acorde estrondoso atravessou o salão, fazendo as pessoas pularem em seus assentos. A música era uma tempestade, furiosa e turbulenta, falando de luta e rebelião. Era incrivelmente rápida, impossivelmente complexa, e ele tocou com um fogo assustador e belo de testemunhar. Richard Thompson observou, o rosto empalidecendo. Sentiu um nó de puro pânico se acumulando no estômago. Aquilo não era mais um jogo, era um desenrolar. O velho ao piano não estava apenas tocando música, estava desmantelando todo o sistema de crenças de Richard, aquele que dizia que riqueza equivale a valor e pobreza a fracasso. Aquele homem velho e inútil estava demonstrando um poder, um gênio que Richard sabia que jamais poderia possuir. "Pare com isso!" Richard gritou, dando um passo em direção à plataforma. "Eu disse para parar!" Mas sua voz foi engolida pela fúria magnífica da música. Ninguém mais o ouvia. Todos eram prisioneiros do homem ao piano. A apresentação havia deixado de ser um apelo por comida. Tornara-se um julgamento, e todos naquela sala, especialmente Richard, estavam sendo pesados e medidos. Os acordes finais estrondosos da Etude de Chopin ressoaram sobre o Grand Legacy Ballroom. Cada nota era um golpe de martelo contra as paredes de arrogância e privilégio. A música era uma coisa viva, uma tempestade de som que havia rasgado a atmosfera complacente, deixando em seu rastro um silêncio atordoado e despedaçado. Por um minuto inteiro, depois que Walter levantou as mãos das teclas, ninguém ousou respirar. A fúria da música ainda ecoava em seus ouvidos, um fantasma do poder bruto e indomável que haviam testemunhado. Richard Thompson estava pálido, sua pele cor de pergaminho velho. Olhou para Walter, a boca ligeiramente aberta. O velho, a bomba, o fracasso, acabara de canalizar a alma de uma revolução através das pontas dos dedos. Richard sentiu um medo frio penetrando em seus ossos. Era o medo primordial dos poderosos quando confrontados com uma força que não podem controlar, comprar ou entender. Viu os olhares nos rostos ao seu redor, espanto, vergonha, confusão, e percebeu com um sobressalto nauseante que havia perdido a sala. Não era mais o mestre de cerimônias. Era apenas um palhaço em um terno caro. O Sr. Stevens estava perto da plataforma, seus velhos olhos fixos em Walter. Era um homem que apreciava precisão em suas fábricas, negócios e arte. O que acabara de ouvir era mais que precisão. Foi um casamento perfeito entre perfeição técnica e uma alma profundamente mundana. Era o tipo de performance que se pode ouvir uma vez na vida nas grandes salas de concerto de Viena ou Moscou, não de um homem com jaqueta militar esfarrapada tocando para ganhar o jantar. Uma lembrança surgiu no fundo de sua mente. Uma história que ouvira décadas atrás sobre um jovem prodígio. Um soldado que tocava piano na linha de frente. Sua música era um farol de esperança nos lugares mais sombrios. Mas a história terminava em tragédia. O soldado perdido na névoa da guerra. Não podia ser. Emily, a garçonete, inclinou-se contra a parede perto da cozinha, a mão pressionada contra o coração, como se quisesse impedi-lo de sair do peito. A música a abalara profundamente. Não era apenas bonita, era verdadeira.
Falava de uma dor tão profunda e de um desafio tão feroz que fez todas as pequenas preocupações de sua própria vida e a riqueza ostentosa das pessoas nesta sala parecerem totalmente insignificantes. Ela olhava para Walter não com pena, mas com uma reverência geralmente reservada para heróis. Walter sentou-se no banco do piano, as costas retas e respiração regular. Deixou o silêncio se estender, permitindo que todo o peso do que fizera caísse sobre eles. Podia sentir seu julgamento mudando, sua certeza quebrando. Tinha sua atenção completa e exclusiva. Agora era a hora da segunda parte da lição. Lenta e deliberadamente, ergueu as mãos de volta ao teclado. Um murmúrio baixo ondulou pela multidão. Pensaram que a apresentação havia acabado. O que mais ele poderia fazer? Seus dedos tocaram as teclas novamente, mas desta vez não houve trovão nem fúria. As notas que emergiram eram suaves e gentis como neve caindo. Começou a tocar Clair de Lune, de Debussy. Se o Chopin havia sido uma tempestade, esta era a luz prateada e silenciosa que se seguiu. A melodia era primorosamente simples, dolorosamente linda. Uma canção de memória, de luar em águas paradas, de uma paz que só podia ser encontrada após uma longa e brutal guerra. Cada nota era uma lágrima, uma prece, um sussurro de esperança na escuridão. A chicotada emocional era avassaladora. Havia mostrado seu fogo. Agora estava mostrando seu coração. Tocou com uma ternura quase insuportável de testemunhar. Fechou os olhos, a cabeça ligeiramente curvada, perdido em um mundo que só ele e a música habitavam. A audiência podia senti-lo comungando com fantasmas, com memórias de pessoas e lugares que já se foram. A música não era mais uma performance, era uma confissão. Foi essa peça que os quebrou. A mulher que riu de suas mãos sujas se viu cobrindo a boca, um soluço preso na garganta. O homem que apostara que não conseguia tocar uma escala adequada estava olhando para as próprias mãos, bem cuidadas, como se as visse pela primeira vez, imaginando o que teriam criado que fosse metade tão belo. Por toda a sala, as fachadas duras e cínicas começaram a ruir. Lágrimas brotaram em olhos que não choravam há anos. A música ultrapassou seu intelecto, status e riqueza, falando diretamente com a pequena parte escondida deles, que ainda se lembrava de como sentir. O Sr. Stevens sentiu uma única lágrima quente traçar um caminho por sua bochecha enrugada. A velha história, a lenda do pianista do campo de batalha, voltou correndo para ele com força inegável. Eles o chamavam de fantasma do piano, um jovem cabo cuja música fazia chorar soldados calejados. Mas ele supostamente desaparecera, dado como morto após um ato heróico de sacrifício. Será que este velho e envelhecido homem era realmente ele? Richard Thompson observou a cena se desenrolar com crescente horror. Viu o Sr. Stevens enxugar uma lágrima, outros na multidão chorando abertamente. A aposta, a condição impossível e humilhante que definira, de tocar bem o suficiente para fazer alguém derramar uma única lágrima, havia sido atendida. E não apenas por uma pessoa, mas por dezenas. Estava tão certo do fracasso do homem, tão confiante em sua própria superioridade, que essa certeza agora estava em ruínas ao seu redor. Os $1000 pareciam uma ninharia, um insulto ao talento majestoso em exibição. Mas era mais que o dinheiro. Havia sido espetacularmente e publicamente errado. Ele, Richard Thompson, fora ridicularizado por um morador de rua. A humilhação queimava mais forte que qualquer raiva. Walter encerrou a peça, as notas finais pendendo no ar como poeira se movendo num raio de luar antes de desaparecer em silêncio absoluto. Este silêncio era diferente do anterior, mais profundo, mais pesado. Era um silêncio cheio de respeito, admiração e uma forte dose de vergonha coletiva. Por um longo momento, Walter simplesmente ficou sentado, as mãos no colo. Então, empurrou lentamente o banco para trás e se levantou. Ao fazer isso, sua postura mudou.
A postura cansada desaparecera. Permaneceu ereto, ombros retos, coluna reta. A transformação foi impressionante. Não era mais um vagabundo curvado, parecia um soldado em posição de sentido. Virou-se para encarar a sala, seus olhos claros e afiados fixando-se em Richard Thompson. "Você me deve $1000, disse. Sua voz não era mais o murmúrio rouco e suplicante de antes. Era um barítono claro e constante, cheio de uma autoridade que comandava a atenção. Richard, perturbado e enfurecido, procurou a carteira. Tirou um maço grosso de notas de $100 e caminhou até a plataforma. Não queria entregá-lo, queria jogá-lo, queria restabelecer seu domínio, reduzir este momento de volta a uma simples transação. Um homem rico pagando um mendigo por um serviço prestado. "Aqui", cuspiu, estendendo o dinheiro para Walter. "Pegue sua caridade e saia. Você teve sua refeição. O show acabou." Walter não se moveu para pegar o dinheiro. Simplesmente olhou para a mão estendida de Richard e depois para seu rosto. "Não acredito que tenha mencionado qualquer coisa sobre caridade", disse, a voz fria como aço. "Esta foi uma aposta, uma que você propôs e uma que perdeu." Deixou as palavras pairarem no ar, uma repreensão pública. O rosto de Richard ficou vermelho e manchado. Humilhado, deixou cair o dinheiro na superfície brilhante do piano. As notas se espalharam pela laca preta, uma mancha vulgar num objeto sagrado. Walter ignorou o dinheiro. Deu um passo à frente, seu olhar percorrendo a sala, prendendo o olhar de cada pessoa. "Por alguns momentos esta noite", começou, sua voz ecoando com poder recém-descoberto, "todos vocês ouviram a música, mas me pergunto se ouviram o que ela estava dizendo." Fez uma pausa, deixando a pergunta afundar. "Aquela primeira música, a simples, um amigo a escreveu para sua filha, uma garota que nunca veria crescer. Ele a cantarolou para mim na noite anterior à sua morte, numa vala congelada do outro lado do mundo. Fez-me prometer que a tocaria para sua família se eu voltasse. Nunca os encontrei, então toco para ele." Uma onda de compreensão sóbria percorreu a multidão. Não era apenas música, era um testemunho. Walter continuou, seus olhos encontrando Richard novamente. "A etude revolucionária é uma peça sobre a luta contra a tirania, sobre recusar ser esmagado por aqueles que acreditam que seu poder lhes dá o direito de apagá-lo. É o som de um homem que perdeu tudo exceto sua honra e que não se renderá." Seu olhar era tão intenso que Richard deu um passo involuntário para trás. A voz de Walter suavizou um pouco. "E Claire de Lune. Isso é para os momentos silenciosos entre eles, os momentos em que você se lembra pelo que estava lutando. É pela paz que tantos de nós conquistamos, mas poucos realmente encontramos." Caminhou lentamente para fora da plataforma para a pista de dança, movendo-se com uma graça e confiança que desmentiam suas roupas esfarrapadas. A multidão se abriu para ele como se fosse da realeza. Parou bem em frente a Richard. "Você falou de oportunidade", disse Walter, a voz baixa, mas ecoando por todos os cantos da sala silenciosa. "Disse que eu havia desperdiçado a minha. Deixe-me contar sobre as oportunidades que me foram dadas. Aos 19 anos, tive a oportunidade de carregar um amigo moribundo por 2 quilômetros através do território inimigo. Aos 20, tive a oportunidade de segurar um rádio e convocar um ataque aéreo à minha própria posição porque estávamos sendo invadidos. Era a única maneira de salvar o resto da minha companhia." Suspiros percorreram o salão. O homem que o havia ridicularizado por não aproveitar oportunidades o fazia de uma posição de riqueza herdada. Este homem teve a oportunidade de se sacrificar, sofrer, morrer por pessoas como Richard. "Tive a oportunidade", Walter continuou, a voz endurecida, "de passar 3 anos num campo de prisioneiros de guerra, onde a única coisa que mantinha eu e os outros homens sãos era cantarolar melodias de Beethoven e Mozart no escuro, porque a música era a única coisa que não podiam tirar de nós." O Sr. Stevens, que ouvia com atenção redobrada, finalmente deu um passo à frente.
Seu rosto estava pálido, as peças se encaixaram. A lenda era real. Meu Deus! Sussurrou o Sr. Stevens, a voz tremendo de emoção. Olhou para Walter, mas falava para toda a sala. Vocês não sabem quem é ele? Todos os olhos se voltaram para o velho industrial. Durante a guerra, disse o Sr. Stevens, a voz ficando mais forte, havia histórias que vinham da frente. Histórias de um jovem cabo, um prodígio musical de uma pequena cidade em Ohio, que se tornou uma lenda. Diziam que sua música era uma arma contra o desespero. Diziam que encontrava pianos em ruínas e igrejas bombardeadas e tocava para as tropas, lembrando-as do lar pelo qual lutavam. Virou-se de volta para Walter, olhos cheios de uma mistura de descrença e profunda reverência. Eles o chamavam de o pianista fantasma. Após a batalha na colina 749, onde salvou todo o seu pelotão ao se voluntariar para uma missão suicida para atrair fogo inimigo, foi dado como desaparecido e presumivelmente morto em combate. Foi condecorado com a medalha de honra postumamente. O Sr. Stevens respirou fundo, trêmulo, sem tirar os olhos do rosto de Walter. Seu nome era Cabo Walter Hayes. Um suspiro audível e coletivo varreu o Grand Legacy Ballroom. O nome ecoou no silêncio, um nome dos livros de história, sinônimo de heroísmo e sacrifício. Não estavam olhando para um morador de rua. Estavam diante de uma lenda que todos pensaram estar morta. Walter Hayes deu um pequeno sorriso triste. Relatos da minha morte, disse, a voz carregada de uma ironia cansada, foram muito exagerados. Richard Thompson ficou paralisado, seu mundo completamente destruído. Estava olhando para um fantasma, um herói nacional, um homem cujo retrato pendurava em museus, um homem que havia chamado de fracassado, vagabundo, ninguém. A escala catastrófica do seu erro de julgamento foi tão imensa que sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir e engoli-lo inteiro. Mas a revelação final mais devastadora ainda estava por vir, pois Walter Hayes não havia entrado neste salão por acidente. Tinha uma razão muito específica para estar aqui esta noite, e seu propósito tinha tudo a ver com o próprio evento que todos estavam celebrando. O nome do cabo Walter Hayes caiu no silêncio atordoante do salão como uma pedra jogada num poço profundo. As ondas se espalharam instantaneamente. Uma mulher mais velha numa mesa ao fundo ofegou, a mão voando para o peito. Walter Hayes, não pode ser. Meu pai serviu com ele. Falou dele até o dia em que morreu. Outro homem, um juiz aposentado conhecido por seu estoicismo, pegou seu telefone. Seus dedos, normalmente tão firmes, tremiam enquanto digitava o nome num mecanismo de busca. A tela se iluminou com fotos granuladas em preto e branco de um jovem bonito soldado, uma breve biografia e a citação oficial para sua medalha de honra. Olhou do rosto jovem na tela para o rosto velho e envelhecido do homem parado diante deles. Os olhos eram os mesmos, pálidos, claros e cheios com uma luz ancestral e sábia. É ele, sussurrou o juiz para sua mesa, a voz incrédula. É realmente ele. Os sussurros se transformaram num rugido de conversa abafada e frenética. A história de Walter Hayes não era apenas um pedaço da história militar. Era parte da mitologia da nação. Era um símbolo de uma era passada de coragem e sacrifício. E estava no meio deles, vestindo as roupas de um homem que haviam descartado como refúgio humano. A vergonha na sala era uma coisa física palpável, espessa e sufocante, agarrando-se aos ternos caros e vestidos de seda como uma mortalha. A mente de Richard Thompson simplesmente se recusou a processar a informação. Seu cérebro era uma confusão frenética de negação e pânico. Não! Gaguejou balançando a cabeça. Não, isso é um truque, uma mentira. É um vigarista que leu um livro de história. Walter Hayes está morto. Walter voltou seu calma e inabalável olhar de volta para Richard. Garanto-lhe que estou bem vivo, disse, a voz quieta, mas carregando um peso imenso. Mas por muito tempo preferi ser um fantasma. É mais simples.
Fantasmas não têm que ver o mundo pelo qual lutaram esquecer suas promessas. Não precisam ver a honra pela qual sangraram ser trocada por egoísmo e ganância. Seus olhos percorreram a sala e cada pessoa sentiu a dor de suas palavras. Vieram aqui esta noite para uma gala de caridade, uma noite para se sentirem bem consigo mesmas, para assinar um cheque e dar um tapinha nas costas por sua generosidade. Viam isso como uma obrigação, uma função social. Nenhum havia realmente considerado as pessoas que supostamente deveriam ajudar. Para eles, os veteranos eram um conceito abstrato, um grupo sem rosto e carente, a ser auxiliado a uma distância segura. Mas agora, esse conceito tinha um rosto, um nome e uma voz que os responsabilizava a todos. Vocês estão todos aqui esta noite para uma causa nobre, Walter disse, sua voz assumindo um tom mais agudo. Estão aqui para arrecadar fundos para o novo centro de apoio a veteranos no centro da cidade. Um lugar destinado a ajudar homens e mulheres que retornaram do serviço e se perderam. Um lugar para oferecer-lhes aconselhamento, treinamento profissional e uma refeição quente. Um lugar para mostrar-lhes que o país a quem serviram não os esqueceu. Deixou a ironia de sua declaração pairar no ar. Uma causa nobre, continuou. Tão nobre, na verdade, que um doador anônimo contribuiu com $5 milhões para tirar este projeto do papel. Essa doação é a razão pela qual estão aqui esta noite. Ela pagou por este salão, pela sua comida requintada, pelo champanhe que estavam bebendo quando riram de um velho soldado faminto. Uma nova onda de choque percorreu os convidados. Todos sabiam da existência do misterioso benfeitor. Sua generosidade era o assunto dos círculos filantrópicos da cidade há meses. Richard Thompson olhou para Walter, uma suspeita horrível surgindo em seus olhos. Era um pensamento tão absurdo, tão devastador, que não conseguia nem formar as palavras. Walter deu um leve aceno, quase imperceptível, como se estivesse lendo a mente de Richard. Tive sorte na minha vida desde a guerra, disse simplesmente. Comecei um pequeno negócio. Deu certo, muito certo. Sempre acreditei que a melhor maneira de homenagear os homens que não voltaram é cuidar daqueles que voltaram. Então, quando soube que esta cidade estava tentando construir um novo centro, quis ajudar. Fiz a doação. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. A sala caiu num silêncio tão completo que o tilintar de um garfo caindo na cozinha distante soou como um tiro. O morador de rua de quem zombaram, o veterano que desprezaram, era a razão pela qual todos estavam ali. Era seu anfitrião, seu benfeitor, seu juiz. Mas não dou meu dinheiro simplesmente, continuou Walter, a voz dura como granito. Preciso saber que será bem usado. Preciso saber se as pessoas responsáveis por ajudar meus colegas veteranos realmente se importam com eles como seres humanos, não apenas como um motivo para colocar num cabeçalho de carta. Seus olhos cravaram-se em Richard. É por isso que vim aqui esta noite assim. Queria conhecer o presidente do Comitê de Arrecadação de Fundos. Queria olhá-lo nos olhos. Queria ver seu caráter por mim mesmo. Richard sentiu o chão cair sob seus pés. Suas pernas tremeram e pensou que poderia colapsar. Não foi apenas um erro social, foi a aniquilação completa e total de sua reputação, carreira e própria identidade. Havia sido pesado e medido pelo único homem cuja opinião mais importava, e foi considerado grotescamente deficiente. Você, Sr. Thompson, disse Walter, e sua voz estava agora desprovida de qualquer emoção. Foi a voz final e monótona de um homem proferindo uma sentença. Esteve aqui esta noite e declarou que um homem na minha posição era um dreno, um fracasso, um ninguém. Olhou para um veterano que acreditava não ter nada e não demonstrou nada além de desprezo por ele. Transformou seu pedido de ajuda num jogo cruel para sua própria diversão. Deu um passo à frente. Richard estremeceu como se tivesse sido atingido. Como pode um homem com tanto veneno no coração ser confiado para cuidar daqueles que estão sofrendo? Walter perguntou à sala.
Como pode administrar um centro que exige empatia quando não tem nenhuma? Como pode honrar o sacrifício se nunca sacrificou nada em toda a sua vida mimada? Não precisava esperar por uma resposta. O veredito estava escrito no rosto de todos na sala. Richard Thompson estava acabado. Com efeito imediato, Walter anunciou, sua voz tocando com autoridade absoluta. Você está removido de seu cargo como presidente do comitê. Não terá mais qualquer envolvimento com o Centro de Apoio a Veteranos. Acredito que sua presença não seja mais necessária aqui esta noite. Não gritou. Não precisava. A calma e finalidade de suas palavras foram mais devastadoras que qualquer discurso. Richard ficou parado por um momento. Seu rosto uma máscara horripilante de raiva, vergonha e descrença. Abriu a boca para dizer alguma coisa, para protestar, mas apenas um coachar estrangulado saiu. Olhou ao redor da sala, procurando por um aliado, por um único rosto amigo, mas encontrou apenas condenação e repulsa. Derrotado, virou-se e cambaleou em direção à saída. Um homem destruído desaparecendo na escuridão que tanto conquistara. Aplausos silenciosos começaram no fundo da sala e aumentaram lentamente, não pela saída de Richard, mas por uma afirmação do julgamento de Walter. Walter levantou a mão e a sala ficou em silêncio mais uma vez. Não havia terminado. Seus olhos examinaram a multidão até encontrar Emily, a jovem garçonete, ainda parada na entrada da cozinha, o rosto cheio de lágrimas. Acenou para ela com um movimento suave da mão. Hesitante, ela caminhou em sua direção, seu uniforme simples, preto e branco, contrastando fortemente com os vestidos brilhantes das outras mulheres na sala. Parou diante dele, parecendo nervosa e sobrecarregada. "Qual é seu nome, mocinha?" perguntou Walter, a voz agora calorosa e gentil. "Emily, senhor, Emily Carter." "Emily", disse Walter com um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. "Esta noite vi muita feiura, mas também vi você. Vi a bondade em seus olhos. Vi você começar a vir em meu auxílio quando todos os outros estavam rindo. Estava disposta a arriscar seu emprego por um estranho que pensava estar em necessidade. Você, Emily, tem o caráter que o dinheiro não pode comprar e que a dificuldade não pode apagar." Virou-se para o resto da sala. "Este é o tipo de pessoa que deveria estar trabalhando com nossos veteranos. Alguém com um coração compassivo." Olhou para Emily. "Pelo que entendo, você é estudante. O que está estudando?" "Serviço social, senhor." Ela sussurrou, a voz trêmula. "Quero trabalhar com programas de assistência a moradores de rua." O sorriso de Walter se alargou. "Claro que quer", disse gentilmente. "Bem, considere sua mensalidade e todos seus empréstimos estudantis pagos integralmente a partir de amanhã." Emily ofegou, levando as mãos à boca. "Senhor, não posso." "Pode e vai", Walter disse gentilmente. "E quando se formar, ficaria honrado se aceitasse o cargo de diretora de extensão comunitária para o novo centro. Ou seja, se estiver interessada." Lágrimas de gratidão e choque escorreram pelo rosto de Emily. Só conseguiu assentir, incapaz de falar. Havia vindo trabalhar esta noite esperando servir bebidas e limpar pratos. Estava saindo com todo o seu futuro reescrito, uma recompensa por um simples ato de decência. Walter então voltou sua atenção para Abraham Stevens. "Sr. Stevens", disse, a voz cheia de respeito. "É um homem que construiu coisas que duram, um homem que valoriza a integridade, e foi a primeira pessoa esta noite a olhar para mim e ver um ser humano em vez de um problema. O Comitê do Centro de Apoio aos Veteranos precisa de um novo presidente. Não consigo pensar em ninguém mais adequado para a tarefa." O Sr. Stevens, visivelmente emocionado, caminhou até ele e apertou a mão de Walter. "Seria a maior honra da minha vida, Cabo Reis", disse, a voz carregada de emoção. Finalmente Walter voltou para o piano. Juntou as notas de $100 espalhadas que Richard havia jogado lá. Caminhou de volta até Emily e colocou o dinheiro na mão dela. "Acredito que isso é seu", disse suavemente.
O prêmio por ganhar uma aposta da qual nem sabia que participava. O Sr. Thompson apostou que ninguém nesta sala se comoveria com minha música. Você e o Sr. Stevens provaram que ele estava errado. Provaram que a humanidade ainda pode ser encontrada aqui. Deu um último aperto paternal na mão dela. E então se virou para se dirigir a todo o salão uma última vez. Olhem ao redor, ordenou. Esta noite viram um homem em trapos e o julgaram. Viram um homem de terno fino e o seguiram. Estavam errados em ambos os casos. Lembrem-se desta noite. Lembrem-se sempre que forem tentados a medir o valor de uma pessoa pelas roupas que veste ou pelo dinheiro que tem. O verdadeiro valor é medido pelo conteúdo do caráter de uma pessoa. E muitas vezes é encontrado nos lugares mais inesperados. Com isso, virou-se e começou a caminhar em direção ao grande arco. O gerente do hotel, Peterson, que estava escondido de terror, correu para a frente, o rosto coberto de suor. Sr. Hayes, senhor, sinto muito. Por favor, me perdoe. Não fazia ideia. Walter parou e olhou para o homem. Não disse uma palavra. Apenas sustentou o olhar do gerente por um longo e silencioso momento. Naquele olhar, Peterson viu sua própria covardia, sua patética deferência à riqueza e poder, e murchou, todas suas desculpas gaguejadas, morrendo em seus lábios. Walter Hayes saiu do Grand Legacy Ballroom, deixando para trás um mar de 200 almas transformadas. Havia entrado como um fantasma, um homem invisível que tentaram apagar. Saiu como uma lenda, um monumento vivo a uma verdade que agora jamais poderiam esquecer. A história daquela noite seria contada e recontada por anos. Tornou-se uma lenda local, um conto de advertência para os arrogantes e uma inspiração para os bondosos. O Centro de Apoio aos Veteranos foi inaugurado 6 meses depois, com o Sr. Stevens no comando e uma apaixonada Emily Carter mudando vidas em campo. Tornou-se um farol de esperança na cidade, um testemunho do que poderia ser alcançado quando o verdadeiro caráter, não apenas a riqueza, foi autorizado a liderar. E naquele salão dourado, o belo piano Fazioli permaneceu como uma testemunha silenciosa. Havia sido o instrumento de um teste, o recipiente de uma lição. Suas teclas canalizaram a tristeza do lamento de um soldado, o fogo de uma revolução e a luz suave da esperança. A música, no final, havia feito mais que encher uma sala com som. Encheu-a de verdade. Obrigado por acompanhar esta história. Se gostaram, por favor, inscrevam-se e compartilhem suas reflexões abaixo. De onde estão assistindo? Deixem-nos saber nos comentários. Fiquem ligados para histórias mais envolventes. Sí, estás Freddy, con gusto. Hobbit, cuando puedas, métele el brazo. Intercepción se la tiene en blanco con eso, pero el bruiser dorado es un test top. Miembros, sobrecito por ganar la copa de los pesos pesados 2 veces. Vamos a darle. No incluye héroes ni iconos. Bueno. Y al parecer no incluye una carta top tampoco. Que se crea la mentira. Pura lacra esa recuperación. Se va a caer la máquina. Güey, la máquina se ha mantenido mucho para mi gusto, güey. Ya tiene que caer pronto, güey. Falso. Chiquitaca, pon. No, de hecho vi un video al respecto de ese estadio, güey. No cumple con la normativa. Yo porque quiero, bueno, al menos me salió del Barça bueno. El equipo que no golean 4-0, el femenino es el mejor. Lo peor es que yo a Navalle la banco mucho, porque su SBC Scream me gustó bastantísimo. Yo la banco a esta señora. Pero hermano, entonces explique bien que técnicamente siguen sin estar. Fue el sobreasegurado, güey, cállate. No, valió la pena, cállate tú también.
No sé, Freddy. ¿Yo? No le voy al Atlético, amigo. ¿Quién se rifa? Sí, Freddy. Trae 11 cartas. Voy con Freddy, a ver. Puedes decir, por lo menos da química con mi Pajori Hansen Totti. No. Jamás me burlaría yo. Tú tienes que entender una cosa, Campus. Este canal siempre busca fomentar la paz, la tranquilidad. Jamás buscaría yo burlarme. La humildad tiene que estar presente en el canal, amigo. ¿Sabes? O sea, yo no voy a caer en tu provocación para que provoque. Yo no. Yo no, amigo. Entonces te invito a cambiar. Te invito a la iniciativa humildad. Te invito, amigo. ¡Ey! ¿Cómo llegó eso ahí? Espérenme, dejen loquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espérame. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, ya, perdón, perdón. Ya, ya. Ay, amigo. Ay, perdón, es que el pulso. El pulso, amigo, el pulso, güey. ¿Eres Charlotte? No, eres Freddy, ¿va? 0. 19. ¿Contenido y clasificatorio? Buen título, amigo. Nah, mira, hay que darle de comer a Freddy. Qué locura, viejo, en serio. ¿Provocador? No. ¿Sabía que harías eso? Visionario. A ver, no mames, qué bueno que se fue el bebote, cabrón. No mames, güey. Un comercial de la máquina en este canal, güey. Dios, güey. A ver, Freddy. Ay, que le valió verga. Cuando quiera. A ver. Recuerden, lo de atrás es lo bueno, bros. Como siempre. Lewandowski, obvio. Atrás Arsenal. Bucayo. Puede ser ruso. Ok, es dama y es... Sabrá Dios quién es. A ver atrás. ¡Ah, puta madre! Siempre tienen un plantel competitivo esos cabrones. Eso creo que es lo único que no puede recriminar su afición. Bueno, lo de que no tengan estadios vergüenza. Es triste. No, provocadores de mierda, güey. Freddy es un provocador de mierda, amigo. Freddy es un provocador, güey. Freddy es un provocador, güey. Freddy es un provocador, cabrón. ¿Qué hace? Bien, Freddy, ¿no como el señor guardo sobres? Solo tengo un sobre. Y es de If. Déjame en paz. Déjame en paz. Ah, puta madre, cabrón. Aparte, ay, güey, tiene 2 del City con Company y Micah Richards que jamás debieron ser héroes, evidentemente, güey. Bien, Freddy, gracias por provocarme, amigo. Ah, raya. No mames, hermano. Mejor De Gea. No, De Gea ya no es el Premier. Y, güey. Oye, ¿sí un portero de Premier decente? No hay, ¿verdad? Gracias por compartir, provocador de mierda. Tengo miedo. Rob, buenas.
Nazario el viernes y ya. No está mal, No está nada mal, de hecho, güey. ¿Ni sobre? Provocador de mierda, güey. A la madre, me distraigo un segundo y me mandaron más. Les doy la mano y me agarran el pito. ¿Qué les pasa, güey? No mames. Oye, güey, no quiero ya ver plantillas, ¿cómo ven? No mames, güey. ¿Y qué hago acá? 15k para BPM, nah. No, amigo, juegue, cabrón, juegue, no mames. 1.300.000 de presupuesto, Rice y Yashi intransferibles. 1.300.000 más Rice. Ah, pero a ver, Rice, amigo. Ah, ok, no es. ¿Veis que es lo mismo? ¿Qué haces aquí, cabrón? Tienen un puto equipazo. Güey, tienen un puto equipazo, cabrón. No, y Griezmann en banca. Bueno, y es que ¿dónde lo pones? ¿Y dónde chucha lo metes, cabrón? No mames. No, Maradona en banca, Dios mío, güey. Vaya puto terrorismo este cabrón, güey. 40 monedas, ¿qué cambias, bro? Nada, güey, miren al provocadorcín de mierdín, güey. Mira nada más eso, güey. Ay, cabrón, qué dolor, güey. Qué dolor, qué tipo de injusticias, güey. Chiellini y Van de Ven evolución. Marcelito y el señor Maika. No mames. Pero es que no convives fuera del stream, güey. O es raro. O sea, no te veo Discord, güey, tanto, güey. Entonces ¿qué quieres? A ver, si lo único que me da. Lamin Yamal, Havertz, 20 chupete. Chaira, güey. Ay, güey, no me puedes culpar, hermano. Aparte, cada 3 meses. Güey, ya vi, güey. Siempre que desapareces, tiene que ver que. 20 chupete, Chaira, güey. Entonces, a ver, ¿qué quieres que piense de ti, güey? Que eres un fan, que deja de lado el fuchi. Junior, gracias por la raid, amigo. ¿Cómo estás? El Cruz Azul da la cara. No es así, amigo, perdóname, güey. El Azul lleva años diciendo que ya tiene. Tevez